Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo 1, vamos ler do versículo 1 ao versículo 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem nele, para que todos crescem por ele. Tem que ajeitar esse óculos. Até a impressão que o pastor não sabe ler. Versículo 7. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu estou lendo isso aqui, né? E estou me lembrando de perguntas que já foram feitas ou sugestões para nós tratarmos de assunto que já temos tratado aqui por diversas vezes, sobre, por exemplo, a Trindade. E eu tenho dito que a Trindade é uma heresia, só para encurtar a conversa, e eu vou explicar por quê. Só que quando eu estou lendo isso aqui, eu vejo, meu Deus, o pessoal ainda fica com esse questionamento, porque não resolve ler a Bíblia, prefere ouvir o que os outros dizem. Por isso que eu sugiro sempre que você abra a sua Bíblia e acompanhe comigo a leitura. Eu faço questão de estar, quando estou ministrando, fazendo as abordagens aqui da leitura, mencionar referências, para que exatamente você não só escute, mas para que você, está ouvindo isso aqui, folheie a Bíblia. Mesmo se a versão que você estiver usando aí for corrigida, for atualizada, for a versão internacional, linguagem de hoje, a Bíblia em hebraico, né, para português, claro, grego para português, né? É importante que você acompanhe, porque, amados, diante dessa leitura, preste atenção, que se refere à pessoa de Jesus. Aí diz aqui alguns versículos que eu vou só mencionar a expressão aqui, né?
Todas as coisas foram feitas por ele. Por ele quem? Jesus. Sem ele nada do que foi feito se fez. Sem ele quem? Jesus. Então, Jesus é ou não é Deus? Versículo de número versículo de número 10. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. Por ele quem? Jesus. Meu Deus do céu. O Verbo se fez carne. Quem é o Verbo que se fez carne? Jesus. Então, qual a dificuldade de entender que Jesus é Deus? Que Jesus é Deus em forma humana. Que Jesus não é uma segunda divindade. A confusão que algumas pessoas fazem lá na frente, ou posterior, ou anterior a essa leitura, como por exemplo, a gente leu no livro recente que abordamos, não é? Jesus crucificado, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ou então ele orando, não é? Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. É essa confusão que alguns fazem ao ponto de circunscrever Deus, de limitar Deus, de achar que não é possível este Deus que é Espírito. Entendamos que o nome Deus, a palavra Deus, é um título de grandeza, que deveria só ser mencionado ao soberano Senhor, ao Criador do céu e da terra, não é? Ao onipotente, ao onisciente, ao onipresente, ao imenso, ao eterno, ao infalível. E que, claro, quando é dirigido a ele a palavra Deus, sabe-se, se escreve com D maiúsculo. Inclusive, eu quero sugerir mais uma vez a vocês que têm acesso à internet, quando digitar a palavra Deus, que se referir ao Deus verdadeiro, pelo amor de Deus, aprende a botar a letra maiúscula, não é? Porque de vez em quando eu leio Deus com letra minúscula na internet. Custa nada, vai lá naquela tecla que aciona a letra maiúscula e bota D com letra maiúscula. Se referir ao Deus grande, ao Deus tremendo. Eu estava lendo aqui uma referência de Colossenses, que eu não sei se na sua Bíblia vai estar assim, mas nesta versão corrigida, eu achei interessante uma observação, por exemplo, no capítulo 2 de Colossenses. Eu vou ver se eu até pego a Bíblia atualizada, para ver se nela tá assim também. Pegar uma Bíblia aqui que eu tenho atualizada, para ver se nela tá assim também, porque na corrigida eu achei interessante que Paulo escrevendo aos Colossenses, na tradução aqui para o português, tá assim: para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do ministério de Deus. Aí tem ministério de Deus, Cristo. Eu achei muito bacana isso aqui, né? Porque Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele cuida de deixar claro que
Deus, ou que Cristo é Deus, que Deus é Cristo. Amém? Eu achei muito bacana isso. Eu não sei se na Bíblia, deixa eu conferir aqui, nessa Bíblia atualizada, se tem este detalhe que eu achei muito interessante tê-lo encontrado na versão corrigida. Achei muito interessante tê-lo encontrado na versão corrigida. Algumas tem traço, outra tem vírgula. Ministério de Deus, vírgula, Cristo. Aí tá como aposto. Aposto é o termo que explica outro termo da oração. Então tá aí, na atualizada também. Tá mostrando que Cristo é Deus. Então observe que a própria Bíblia, por mais que quem tenha traduzido a Bíblia seja, né? Porque você sabe que João Ferreira de Almeida, tradutor da Bíblia para português, ele era um padre, né? Mas em nada, glória a Deus por isso, houve uma adulteração teológica no texto. Há uma adulteração teológica na interpretação que os diversos sistemas de crença têm dado à Escritura. Mas o texto, por esse aposto, lá de Colossenses, inclusive 2, versículo 3, a gente percebe que não há uma adulteração teológica do texto propriamente dito, porque diz que Cristo é Deus. Cristo, que foi o nome associado à pessoa de Jesus, porque a palavra Cristo, que significa ungido, e que desenvolve uma concordância sofredora, né? Porque Cristo significa ungido, enviado. Há uma ramificação da palavra Cristo que se estende inclusive ao mensageiro, aos apóstolos ou apostolado. Mas o termo Cristo, que aplicou-se ao Senhor Jesus, é exatamente pelo fato de ele ter encarnado especificamente para morrer, como dele estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, que ele padeceria, mas que ao terceiro dia ressuscitaria. Por isso que o seu nome é Jesus Cristo. Jesus, a gente já viu quando lemos o livro de Mateus, que significa Salvador. A gente poderia simplesmente falar de o Emanuel Cristo, porque Emanuel não é Deus conosco. Emanuel significa Deus conosco. Para melhor entender, Deus em carne conosco. Como está escrito aqui em João capítulo 1, versículo 14, que o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Porque Colossenses capítulo 2, versículo 9 diz que nele habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. Entende o que significa isso, irmão? Que nele habitava toda a plenitude da divindade? Porque a quem a gente chama de Jesus é o corpo, é o lado humano da estrutura que Deus preparou para ele habitar, como está escrito em
Hebreus. Só que ele agora fala como homem. Ele fala como homem. Ele fala como nós. Deus fala como nós, porque ele assumiu forma humana. Está escrito em Filipenses, capítulo 2, que ele não teve por usurpação ser Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Filipenses capítulo 2, versículo 7. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Aí você lê no versículo 9 de Filipenses 2, pelo que Deus o exaltou soberanamente. Porque Deus é espírito. Deus não morre. Como Deus não morreu. O que acontece na morte de Jesus é que o espírito que habitava no corpo, que é Deus, sai do corpo. Aí o corpo desfalece, porque era um corpo sem ter pecado, porque não foi concebido por vontade de homem, foi por obra e graça do Espírito Santo, como eu ia mencionar aqui Hebreus, e volto a Hebreus capítulo 10, que diz que corpo preparaste, capítulo 10, versículo 5, finalzinho, pelo que entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. O corpo desfalece pela ausência do espírito. O Jesus que a gente chama era o corpo que era Deus em forma humana. Louvado seja Deus. Um corpo que era corruptível não por causa do pecado, mas pela própria estrutura do corpo. Por isso que ele teve sede, ele teve fome, ele se cansou como um homem ao ponto de dormir na polpa do barco, que ia a pique, mas não foi porque ele mesmo se levantou e mandou que o vento se aquietasse e o mar se acalmasse, por causa do clamor dos discípulos. Mas ele cresceu como gente, viveu como gente, chegou aos 33 anos e morreu aos 33 anos porque foi crucificado. E quando bateram nele, saiu sangue e saiu água, elementos que vitalizam o corpo. A Bíblia diz que a alma do corpo está no sangue, e ainda saiu água quando o corpo foi traspassado pela lança para conferir o soldado a sua morte. Saiu água que compõe grande quantidade do nosso organismo. Se eu não me engano, 75% da água do nosso organismo é. Porque era um corpo humano. A gente acabou de ler, e achado em forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem. Louvado seja Deus. Só que aí você diz, mas ele orava a Deus. Irmão, quando ele orava a Deus, ele estava falando com você. Nunca se viu falando com você mesmo, não, por exemplo? Só para ter uma ideia, não preciso nem ir muito longe. Só para ter uma ideia, você nunca se viu falando com você mesmo, não. Pronto. Né? De vez em quando eu me vejo no espelho, Amaro, tenho vergonha na cara, te orienta, te ajeita.
Você nunca se viu falando com você mesmo, não? Fulano, dá a volta por cima. Fulano, levanta a cabeça. Hã? Você nunca se viu falando com você mesmo, não? Tu vai ter vitória. Fica assim não, rapaz. Nunca se viu falando com você. Pronto. Se você já fez essa experiência, ou se já viveu essa experiência, agora está entendendo um pouquinho do que era Jesus orando ao Pai. E por outro lado, tem que entender, para resumir, que a fé cristã, ela é monoteísta. O que significa? A gente aprende desde pirrar na escola. A fé é monoteísta, a nossa crença é monoteísta, é crença em um só Deus. E a teologia da Trindade diz que são três pessoas distintas, e distinta é diferente, que concordam entre si. É três pessoas, três seres divinos que, não, faz legal para Deus, Jesus faz legal para Deus, o Espírito Santo faz legal para Deus, faz legal para Jesus, Deus faz legal para Jesus, Deus faz legal para o Espírito Santo. É o fake, né, que a turma diz hoje na internet, aquela mãozinha assim de legal. Não existe isso. Aí você diz, pastor, e quem é o Espírito Santo? A palavra santo, que entra depois da palavra espírito, que no português a gente chama de sufixo, é para denotar a atribuição do Espírito, que também é chamado, esse mesmo Espírito é chamado de o Espírito da verdade, porque guia na verdade. Entende agora? É o Espírito da glória, é o Espírito de Deus, é o Espírito de Cristo, é o Espírito da graça, é o Espírito, e aí tem tantas terminações, como o Espírito da verdade, porque Jesus disse, eu sou a verdade. O Espírito, que a gente chama de Santo, é o Espírito que habitava no corpo que foi formado por Deus no ventre de Maria, este corpo que foi lapiado, chicoteado, perfurado por espinho na fronte, perfurado por cravo nos pés e nas mãos, esse corpo que foi varado, perfurado pela lança do soldado romano cruel, que se chama Jesus. Está aqui. E João cuida de defender exatamente a deidade de Jesus. Quando nos referimos à deidade de Jesus, nos referimos ao fato que Jesus é Deus. É por isso que o seu nome tem poder sobre os demônios, sobre as forças da natureza, sobre as enfermidades, sobre tudo e sobre todos. É por isso que este nome está sobre tudo e sobre todos. Se você correlacionar Isaías 45, onde está escrito com outra expressão no Novo Testamento, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, está escrito. Isaías fala, Deus fala através de Isaías, exatamente em Isaías 45, ele jurando por ele mesmo que toda língua vai confessar, que todo joelho vai se dobrar perante ele, Deus. Fala lá em Isaías 45. E no Novo Testamento isso é apontado para a pessoa de Jesus. Por quê? Porque Jesus é Deus, pessoal. Eu não vou estar discutindo isso aqui não. Por favor, não vamos estar discutindo isso, até porque alguém já disse que o Acorda Bênção parece um monólogo, porque só eu falando, mas a oportunidade de os ouvintes falar existe, que é quando a linha está liberada. Mas o que eu quero dizer é que não vamos estar polemizando isso aqui naquela hora de participação, não, porque polemizar isso é não acreditar no fato de que Deus é um só. Louvado seja Deus. Vamos orar. E só estamos começando a abordar o livro de João. Amém? Vamos orar a Jesus Cristo, que se fez homem
e que morreu por nós, pecadores. Aleluia. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia.